Testemunho para contar durante esses anos que Deus me colocou aqui, né, presente nessa igreja, que eu nasci novamente aqui nessa igreja, nesse altar aqui. Eu fui, né, renovado pelo Espírito Santo de Deus, porque seria até difícil eu escolher exatamente um testemunho aqui, né, que se adeque a cada irmão que está aqui hoje à noite, né, aqui no culto. Mas eu escolhi um testemunho muito importante que impactou minha vida no dia que Deus falou comigo. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: quanto tempo Deus não fala com os irmãos? É uma pergunta pessoal, porque às vezes a gente fica com medo do que Deus vai responder, porque a gente coloca as expectativas no mundo, mas esquece que a prioridade é Deus. E quando a gente pede, Ele nos dá, Ele responde. Em Jeremias 29, a palavra de Deus vai dizer, 29:13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. No final de 2024, depois de 2 anos congregando ali no Cardoso de Melo, né, colaborando ali com a obra do Senhor, a convite do pastor e sobre a orientação de Deus, eu me senti à vontade de voltar a congregar aqui na casa onde eu fui renascido por Cristo, e aqui onde Deus, né, me resgatou. E pedindo a orientação de Deus alguns meses, e Deus me orientou, me abençoou, e também o pastor foi e também testificou a minha vontade, falou que estava tudo bem. Mas tudo é debaixo da boa vontade de Deus, da mão de Deus, nada que eu venha fazer com revolta ao meu Senhor. E eu fiz um pedido a Deus nesse final de 2024 e disse: Deus, eu estou voltando a congregar lá no Porto, mas que o Senhor renove as minhas forças e me dê um propósito novo. O Senhor me dê um coração novo, o Senhor coloque novas expectativas, porque a maioria das pessoas, quando às vezes troca o ambiente, quando troca o habitat, ela começa a olhar muito para o que está acontecendo em volta dela e começa a se perder. Ela começa a perder a direção. E eu pedi a Deus: Deus, renove as expectativas, renove as minhas forças, me dá um novo plano. E quando eu volto em janeiro, o pastor fez um convite para nós, né, abrirmos o eco, né, o ponto eco no meu lar, no lado da minha família. E tudo que às vezes, né, Deus orienta as pessoas, orienta o pastor, às vezes o irmão da igreja, como projeto dele, a gente fica um pouco de receio, né? Mas toda família, toda vizinhança precisa de um ponto desse, um ponto de encontro, comunhão e oração. Eu nunca disse não para as coisas de Deus. Eu nunca procurei dizer não para, às vezes, o propósito que Deus coloca sobre a minha vida e a vida da minha família. E no começo de 2025, o ponto eco começou a fazer efeito em minha família e minha vida, no meu lar. Só que o pedido que eu fiz, todo quebrantado, no final de 2004, veio fazer efeito, porque nesse começo de ano veio a chegar a mim uma pessoa que eu amava muito. E às vezes os irmãos não entendem, mas cada detalhe das coisas que acontecem na sua vida tem a mão de Deus envolvida. Que você creia nisso, tem a mão de Deus envolvida a cada milímetro, a cada coisa que você faz, a cada projeto que você sonha, tem a mão de Deus envolvida. Então que você creia que tudo que você pedir e seja da vontade de Deus, Deus irá atender. E uma pessoa que eu amava muito se achegou a mim precisando de cuidados espirituais. Mas contudo eu não neguei, eu abracei. Irmãos, falar de vida aqui é muito fácil. Falar que Deus prospera em nossa vida é muito fácil. Falar que nós amamos a Deus é muito fácil. Mas com as nossas atitudes, com os nossos gestos, provar que é o difícil. A gente crê até em meio à tempestade, às dificuldades da vida, até em meio à tristeza, à doença, até em meio à morte. Isso é difícil. Isso é difícil. E cada palavra que foi ministrada no eco, dentro do interior do meu lar, dentro do interior dos lares que às vezes foram visitados, que foi ministrado pela Eveline, muitas vezes por mim, algumas vezes pela minha esposa, pela minha cunhada,
cada palavra, eu não sabia que um mês depois ela ia surtir efeito no meu coração. E nesse momento que eu estava em pleno, a perder uma pessoa, no momento de perder uma pessoa muito importante da minha vida, e eu cuidando espiritualmente meses, após eu perder essa pessoa, meu coração se rasgou, se lacerou, eu fiquei muito abatido nesse momento. Fiquei muito chateado, fiquei muito triste. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, às vezes eu batia no chão, batia na parede e questionava por que Deus não me respondia naquele momento, por que eu estava precisando de uma resposta, Ele não falava por que aconteceu aquilo. E às vezes nós estamos no altar da igreja, às vezes nós estamos sentados no banco, sem expectativa nenhuma. Eu pensei no momento, porque, cara, Deus, tem 8 anos que eu estou aqui, eu sou um sacerdote, eu procuro orar pela minha família, eu procuro pedir bênçãos sobre Deus, pela minha família, pela minha vizinhança, pela minha amada igreja, e Deus colocou justamente eu naquele flagelo. E eu ali questionando muito alguns dias, batendo, esmurrando a parede, triste, mas sem blasfemar, sem criticar a vontade de Deus. Parece que me veio um clarão na minha mente. Deus ministrou, mas eu não te falei você sobre a noiva, eu não te falei sobre a ovelha perdida, eu não te falei sobre o joio e o trigo, eu não te falei nesses ecos sobre a salvação. E nos momentos daquele clarão que deu na minha mente, foi vindo tipo um filme à minha mente sobre as ministrações que estava não fazendo efeito às vezes no vizinho ou na minha família, mas sim dentro do meu coração. Então aquele pedido que eu fiz em 2024 a Deus foi muito sério. Foi muito sério. Foi um pedido que eu não iria tratar de uma pessoa, mas sim o Espírito Santo iria tratar de mim, em uma perda grande que eu iria sofrer e que eu precisava ser ministrado. Irmãos, aqui eu quero que os irmãos entendam. O que a gente pede a Deus é muito sério. A oração da gente tem muitos seus efeitos com o Senhor. Eu fui ministrado aqui por cada irmão, às vezes, passa por flagelo, dificuldades. Eu tenho 8 anos que eu estou aqui, eu vejo o Espírito Santo agir na vida de tantos irmãos aqui. Eu olho, eu vejo o olhar, eu vejo a bondade do coração. E eu agradeço muito a Deus, por Deus ter permitido, nos últimos meses, eu conviver, eu cuidar dessa pessoa que eu amei desde quando ela tinha 1 mês de idade, 2 meses de idade, que eu peguei no colo, que eu carreguei, e que um dia, através dos meus cuidados, ela levantou a mão para o céu e aceitou Jesus. Deus me permitiu cuidar, sabendo que Ele ia me tirar ela. Deus permitiu meu coração rasgar, eu me quebrantar para Ele falar: olha só, eu não estava cuidando dela, para ela eu já tinha planos, mas eu estava cuidando de você, para que você não desarmasse os meus planos em sua vida. Amém, igreja? Então, cada testemunho que tem aqui, cada irmão que tem aqui é uma inspiração para a minha vida. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas na vida dessa igreja. Eu creio que essa igreja, a sinceridade que ela lida com as coisas, a simplicidade que ela lida com as coisas de Deus, ela tem muito efeito na minha vida e sempre teve. Não vou dizer que um dia eu vou ir, eu vou voltar, eu vou ficar, porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas eu creio que a minha oração, ela ainda tem efeito diante ao Pai que nos acolhe. Aleluia. E eu creio que Ele está no controle ainda da vida e da morte. Amém, igreja? Eu queria, como um ato profético,